Agora sim, a gente começou. E eu não posso iniciar esse encontro sem parabenizar a minha amiga queridíssima, Paty, porque hoje é um dia extremamente especial. Uma, que é o aniversário dela, Dia das Mulheres, e a gente está aqui com a Paty com o retorno da sua curadoria, e ela trouxe para a gente um livro escrito por uma outra grande mulher. Então, com uma grande história, uma mulher que dominou a literatura policial e que até hoje é lida, perpetuada, que toma conta dos nossos imaginários e que adentrou na cultura popular desse mundão aí. A gente pode citar inúmeras referências que a gente tem. Eu fiz uma lista de coisas durante esse tempo do que Agatha Christie influenciou. Eu postei algumas coisas no grupo que a gente poderia ir assistindo, adaptações cinematográficas são inúmeras. Eu coloquei as mais novas, as mais recentes, mas a gente tem aquelas que foram livremente adaptadas. Mas eu queria trazer algo para dentro da gente, Paty, e eu queria só pedir um minutinho de liberdade para comentar sobre o tanto que as nossas novelas se influenciaram também com relação ao modo da Agatha Christie. Eu lembrei muito da A Próxima Vítima, das novelas do Silvio de Abreu, em que colocava bem assim, quem matou? E aí colocava Silvio de Abreu maravilhoso, é isso mesmo. todo mundo numa sala e vamos descobrir quem foi que matou. Vinha um detetive, vinha um policial, e tudo aquilo, isso veio na cabeça assim o tempo inteiro. A Você gente falou tem... detetive, você sabe que o jogo foi baseado também nela, né? O jogo Detetive da Grow. Exatamente, que eu até tenho, por sinal, ele, eu Sim. adoro. Joguei muito com a Karine tá aqui, deixa eu ver se eu Tá. achei aqui. Joguei com a Karine também. Então, a gente tem tantas influências para falar sobre o que essa mulher conseguiu, o que ela jogou pro mundo. Então, hoje a gente vai debater sobre essa história, sobre essa em particular. Hoje a gente vai falar sobre este livro, que, por sinal, eu falei bem assim, Robert com certeza leu. E aí a Paty acertou em cheio, e esse ele não tinha lido. Então, Paty, está com você. Muitíssimo obrigado. Meus parabéns do fundo do meu coração. Saúde, Obrigada. gargalhadas, Sim. amores, e é isso que eu desejo. Muito obrigada, muito obrigada. Gente, boa tarde. Que bom que vocês estão aqui. Estou muito feliz. Como eu já disse no outro encontro, vou repetir, porque eu não sei se estava todo mundo, as coisas foram conectando, né? Engraçado isso, porque a gente não estava com o dia marcado e a Agatha, embora eu ame de paixão, não era a minha primeira opção. E, na verdade, ela era a terceira, olha que loucura. E acabou que veio ela, que é uma mulher, que é a terceira escritor mais lido no mundo. No dia de hoje, que é o Dia Internacional da Mulher, então, assim, as coisas se encaixam, né? Quando a gente está tentando fazer as coisas do bem, os astros aí se conversam e vai dando certo. Bem, o livro é um dos livros dela mais lidos, embora não seja tão conhecido. Foi até bom, porque algumas pessoas não leram. Eu tive a oportunidade de reler. Como eu já disse aqui, eu não gosto muito de reler. Quer dizer, eu adoro reler, mas eu não gosto porque eu não tenho tempo. Porque tem muito livro, a minha pilha de livro aqui só aumenta e não vai dar tempo de ler tudo. E eu espero que vocês tenham gostado. Assim como outros livros que o clube já leu, inclusive, né? O narrador está na primeira pessoa. E aí a coisa vai desenrolando. Então, quero ver aí o que é que vocês acharam, quais foram as impressões, o que é que vocês descobriram, não descobriram, chegaram perto. Aí, o que é que vocês imaginaram? Quem já tinha lido alguma coisa dela, porque é bem diferente, o livro dela que é mais famoso é o Caso dos 10 Negrinhos, que a princípio o nome era esse, mas o nome mudou também, porque já não é um nome politicamente correto. Não sei se vocês leram também sobre isso. Isso, exatamente. E não sobrou nenhum, mudou o nome.
Um livro que foi muito adaptado, acho que tem umas 4 adaptações para o cinema, se eu não me engano, é Assassinato do Expresso do Oriente. O último, então, que o Claypool até colocou lá, tem um elenco, assim, pesadíssimo, só gente fera. Acho que o pessoal, no fundo, até se divertiu em filmar. E é isso, estou aí querendo saber o que é que vocês acharam. Não sei se vocês já leram algum livro dela. O que é que vocês acharam desse? Eu já vou falar logo, porque eu não li, assim, não tive tempo para ler, desculpa. Ixi, vai dar spoiler, será que vai dar problema, Jéssica? Não, tudo bem, eu já estava preparada para o spoiler. Eu nunca li nada da Agatha Christie, fiquei interessada no livro, assim, mas realmente não tive tempo para ler. Vou tentar concluir ele e tudo, e vou tentar ler um outro para ter esse elemento da surpresa, né? Que aqui com certeza eu vou pegar spoiler, mas é isso. Eu vou só começar, só para abrir aqui, para o povo começar. Que bom, Jéssica. Eu não sei se você está sabendo, mas o livro também está fazendo 100 anos esse ano. Foi tudo, eu não tinha pensado em nada disso. Eu só quis pegar um livro da Agatha que não fosse tão comum, que eu achava que não era tão comum. Depois que eu comecei a pesquisar, que eu vi que é um livro muito lido. Não é dos menos lidos, é dos mais lidos. A boa que não sabia. Então, assim, acabou que as coisas foram juntando. Vai dar um spoiler aí violento, mas se você está disposta... Tudo bem, eu aguento. Obrigada pela presença, valeu. Agradecer, primeiro parabenizar, né, Paty, feliz aniversário. E agradecer pela escolha do livro, assim, eu gostei bastante. Assim, apesar de ter achado uma leitura um pouco mais lenta, mas eu acho que é a proposta, né? E é uma leitura que a gente não devora, acho que a gente vai lendo e vai entendendo aos poucos e vai digerindo. Eu fui enganado o livro inteiro. Não cheguei a achar que o enteado era o culpado. Não fui tão enganada. Mas me enganou até a última 2 páginas, né? Assim. Então, assim, eu tinha acabado de ler Noite Sem Fim, da Agatha Christie, agora em janeiro, e agora em fevereiro eu li. E achei, inclusive, eles diferentes um do outro. Eu achei Noite Sem Fim uma narrativa mais rápida. Esse do assassinato, eu achei a narrativa um pouco mais lenta, fiquei com aquela sensação assim de, nossa, tá repetindo isso, mas se tá repetindo, o motivo tem, tá repetindo. E aí fui envolvida, fui lendo, terminei ele tem 2 dias, mas gostei bastante, assim, da indicação, assim. É sempre muito bom quando o clube traz uma leitura que, de repente, a gente não pegaria, ou pegaria e de repente, por não ser tão fluido em algum momento, a gente, de repente, largaria, mas aí tem a reunião do clube e você fala, poxa, não, vou insistir mais um pouquinho, sabe? É um incentivo a mais. Eu gosto bastante, assim, eu agradeço a indicação. Então, mais uma vez, cumprimentando as nossas damas pelo seu dia e por todos os dias. Mas deixa eu dizer o seguinte, eu acho Agatha Christie, que eu já li, no passado, recentemente não tinha lido mais, mas sempre foi para mim uma leitura de lazer, leitura para você ler sentado numa cadeira na praia, né? Descompromissada. Né? Robert, só um parêntese, eu tentei me redimir da curadoria passada, porque o outro livro foi pesado. Então, esse é para ficar light. Não, eu acho que esse foi o grande mérito. Inclusive, quando na reunião passada eu disse isso. Que bom que vai ter uma leitura leve, né? Uma leitura descompromissada. Eu só estou tentando situar aonde a Agatha Christie encaixa bem, né? Que é uma leitura de férias, uma cadeira de praia, ou coisa que o valha, né? Inclusive, é uma leitura assim para começar e terminar, né? Não é uma leitura para ir lendo aos pouquinhos. Mas eu sempre achei que as histórias da Agatha Christie, e aliás, eu acho que como qualquer história de crimes, assim, e nisso acho que o Claypool é especialista, eu não sou, elas seguem mais ou menos um roteiro parecido, né?
E eu até acho assim, a Agatha Christie, ela devia ser muito fácil para escrever, porque um livro é meio parecido com o outro, né? É sempre uma reunião, num ambiente rural inglês, né? Eu gosto muito também por isso, por Agatha Christie ser sempre aquele ambiente muito inglês, né? Que eu me identifico muito, naturalmente. Eu adoro. Até a Agatha Christie me lembra um pouco a minha avó, que era inglesa. Mas, enfim. Mas, claro que a leitura que eu gostei, mas, assim, é uma construção um tanto quanto verossímil. Quer dizer, ela vai, né, vai trazendo pontos aqui, pontos ali, levando a gente a acreditar que o assassino é esse, que o assassino é aquele, mas como quem foi que falou isso? A Jéssica, eu acho que falou que em momento algum achou que não, que foi que falou? Que o enteado era o... não, ela não leu, não. Foi a Jaqueline, então. Mas, enfim, Jaqueline que falou. Mas, que não achou que o enteado não era o criminoso em momento algum. Eu também não achei. Eu não conseguia, ao longo da trama toda, identificar um criminoso. Não encaixava. Mas, se a gente fizer uma releitura, e eu andei fazendo umas pesquisas aí, usando IA e tal, que há nuances ao longo da narrativa, frases que sinalizam algumas coisas. Isso exigiria uma segunda leitura. Então, a coisa não é... Quando a gente lê uma primeira vez, parece uma coisa muito linear. Mas quando você volta e começa a ver frases aqui, frases ali, a Agatha Christie vai realmente colocando algumas pistas para conduzir ao resultado final. E, para terminar, eu gostaria de dizer o seguinte: a tese que eu cheguei à conclusão, que esses livros, e esse em particular, você constrói o final, você cria o final e depois escreve o livro. É o único jeito de criar uma trama que desemboque naquilo. Eu não acredito que a Agatha Christie comece o livro contando que alguém descobriu um cara ser assassinado e tal, e vai chegar no resultado final. Eu acho que ela tem o resultado final e ela vai construindo a trama. Eu acho que era isso que eu queria comentar. Mas, de qualquer forma, Pat, muito boa indicação, leitura leve, divertida, e que tenhamos outras assim. Que bom, Robert, que você gostou. Eu acho que foi o Stephen King, não lembro muito, mas o Cleiton, que é fã dele, talvez saiba. Ele falou isso uma vez, de vir meio de trás para frente com a história, e aí vai construindo as amarrações e conseguindo soltar as pistas. O que é interessante é que muitas vezes a gente lê achando que é uma leitura, igual você falou, tranquila, de praia e tal, não sei o quê. Mas você tem que estar atento, porque é o que você falou, Robert, ela vai jogando as pistas. É uma frase aqui, é um negócio ali, parará. Quando eu comecei a me interessar pela Agatha Christie, eu tinha 11 anos, e a minha grande vontade era desvendar quem eram os assassinos ou as assassinas e tal, dos livros, e por quê e tal, não sei o quê. Então eu lia o livro numa atenção, parecia assim que era a coisa mais importante que eu estava fazendo na vida. E hoje, com essa correria que a gente vive, a gente lê para relaxar, para divertir, e às vezes a gente vai deixando passar algumas pistas, né? Mas ela sempre falou, a Agatha Christie, inclusive, já deu entrevista dizendo, ela falou, gente, está tudo no livro. É só você ler que você descobre. Ela já falou isso. Então, assim, isso serve para a gente também, né? Para a gente desacelerar, ficar mais no aqui e agora, prestar atenção mais no que a gente está fazendo, né? E pegar mais realmente o que tem no livro, né? No caso desses de mistério, suspense, quem é um outro detetive muito bom, fala o da Agatha Christie, Hercule Poirot, é o John le Carré, que eu não sei se vocês já leram alguma coisa também, Sherlock Holmes, que é famosíssimo.
E aí tem vários, né? Eu adoro. É uma literatura que me fascina, porque eu quero dar conta de ler e descobrir antes do povo, entendeu? Aí eu fico meio agoniada. Quem quer falar agora? Adriana, vamos lá. Primeiramente, feliz aniversário, Paty. Obrigada, muitas alegrias e boas leituras aí na sua jornada da vida. Ai, bom, obrigada. E em relação ao livro, primeiramente achei bem interessante a coincidência de ser discutido hoje uma escritora no Dia da Mulher. Diante disso, eu pesquisei algumas curiosidades sobre ela. Primeiro, como ela começou a escrever, que foi uma aposta que ela fez. Se essa informação tiver incorreta, se tiver uma ou outra mais completa, por favor, complementar, que ela fez uma aposta com a irmã dela, que ia escrever um conto. Aí, motivada por essa aposta, ela escreveu o primeiro romance publicado. Uma outra curiosidade também é que, assim, ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Eu pesquisando hoje, eu vi que, além de gostar de nadar, ela foi uma das primeiras surfistas lá da Inglaterra e tal. Ela gostava muito de surfar, tem até uma foto dela bem antiga. Isso eu achei bem bacana. Porque, assim, imagina uma mulher surfando naquela época, na época dela, né? Não era o normal, né? Assim, hoje mesmo ainda tem poucos, imagina naquela época. Achei bem interessante conhecer mais um pouco dela. Em relação ao livro, há mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a ler, não curti muito a época, não curti muito os livros delas. Agora, aproveitando essa indicação do clube, eu resolvi, não, vou dar outra chance, e realmente valeu muito a pena. Assim, a Jaque falou que não é um livro que a gente devora, assim, mas eu li muito rápido, eu li super rápido mesmo. A questão de descobrir quem era o assassino. No começo, eu até imaginei, porque a gente sabe que nunca, no caso dos livros dela, nunca é aquele assassino que está ali muito na cara. Eu até imaginei que fosse ele, mas eu pensei, não, são vozes da minha cabeça, não tem como ser ele. Aí, ao final, ela vem com aquele desfecho, que, assim, eu gostei muito do desfecho, e pesquisando também, eu vi que, à época, o desfecho dela também, por não ser comum nesse tipo de livro, foi muito criticado, né? Porque quem escrevia esses livros de mistérios, assassinatos, tinha meio que um desfecho, meio que um contrato do que seria um desfecho premeditado, e no caso dela, não. Ela surpreendeu quando o final do livro foi aquele, e não posso falar mais porque a Jéssica ainda não leu, mas, assim... quando eu acabei de ler, eu até postei, e outras pessoas comentaram, realmente, muitas pessoas consideram como um dos melhores livros dela, e que bom que esse livro está sendo aqui debatido hoje. Muito obrigada pela indicação, Paty. Agora eu vou ler mais outros livros dela, e como o Cleiton bem falou, e hoje o Robert complementou, realmente é um livro para você ler simplesmente pelo prazer de ler. E é bem interessante, a gente está precisando muito desse tipo de livro. Obrigada pela indicação, Paty, é isso. Adriana, que bom que você gostou. E a ideia é essa mesmo, né? A gente tem que trazer mais leveza para a vida da gente. Sim. Então, claro, é super importante a gente ler livros como a gente tem lido aí no decorrer do clube, mas tem tanta coisa acontecendo no mundo e tanta coisa ruim, né? Então, pegar um livro desse para a gente dar uma... Foi o que o Robert já falou, né, no encontro do mês passado e agora, é importante. Carol, sua vez, Caroline. Eu achei muito bom o livro, assim, eu tô no grupo desde, acho que foi em novembro que teve Em Fogo Lento, que foi o último, assim, mais detetive, né, e eu achei esse uma leitura mais leve, mais tranquila, assim, só não foi tão tranquila porque eu tive que ler em umas 2 semanas e meia, assim, quando eu fui ver qual era o livro, já faltava, nossa, vai ser dia 8, achava que era mais pro final do mês, mas deu certo, assim, eu tô até com o cabelo molhado, que eu passei o dia todo lendo as últimas páginas, aí só deu tempo de eu tomar um banho e vir pra reunião, mas eu gostei muito. Aqui. E acho que eu vou ter que estragar a surpresa aí para Jéssica, porque o que eu vou falar depende, né, de falar isso, né, porque tem um narrador lá em primeira pessoa, né, então, quando... Ouvindo aí, Jéssica. quando finalmente vem à tona, né, eu senti, assim, como se fosse tipo, como se eu estivesse sendo acusada, assim, né, porque como é em primeira pessoa, você sente mais isso, assim, né, e então foi uma surpresa para mim, assim, eu só comecei a desconfiar, assim, algumas páginas antes da revelação, né, então
Eu achei bem legal, bem diferente, e é o primeiro livro que eu leio dela. Já conhecia muito, né, o nome, eu vi o filme, né, o Expresso do Oriente, mas eu não tinha lido nenhum livro. Então foi uma surpresa boa e uma leitura tranquila, foi muito bom, gostei. Mas eu vou sugerir que a gente faça um subclube de Agatha Christie. Não vai Agora, acabar, Robert. É o que, Não Karine? vai acabar, não vai acabar, porque é tanto livro. Tem vários. Ainda tem os livros que ela escreveu com pseudônimo, né? Então, dá bem uns 100 e pouquinho. Josiane. Então, eu também não li até o final. Confesso que não é a leitura assim, que mais me agrada, não é bem o estilo de leitura que me agrada, mas eu não tenho problema de discutir, não, porque quando eu começo a ler, eu leio até o fim, gostando ou não gostando. Então, eu já li o livro dela. Eu sou que nem você, eu não abandono os livros. Também não abandono. Posso gostar ou não gostar, mas eu vou até o final. E meu marido tinha a coleção toda. Essa versão que a Paty mostrou, ele tinha toda uma coleção, né? Aquela é uma coleção e ele tinha toda, e até falei isso aqui, que está em São Luís. Mas, enfim. Então, mais do que do conteúdo do livro, eu vou dizer da mesma sensação que eu senti. Eu queria fazer isso que a Caroline fez, entendeu? De acelerar a leitura para estar aqui com a tarefa cumprida. Mas eu lembrei de minha orientação da minha terapeuta do Tai Chi. Eu tenho mania de perfeccionismo, então eu não estava acertando. Eu disse, vou ter aula particular para acertar os passos do Tai Chi. E ela me disse uma coisa que eu acho que trago aqui para agora. Ela disse para mim o seguinte, mas nós não estamos trabalhando justamente a paciência? Então, tem paciência, vai errando e vai acertando. Então, esse é assim, um pouco o que eu queria dizer da sensação do coisa. E eu, até onde eu li, eu tinha uma sensação de que era ele mesmo. Então, vocês só estão confirmando, né, a narrativa. Mas, assim, os personagens são todos mesmo do livro. Não é minha leitura, assim, favorita, mas ela escreve divinamente bem, isso não tem nenhuma dúvida, é envolvente, a gente se envolve, e aí eu concordo com o Robert e com a Paty, é realmente algo para a gente ler com calma e degustando cada página para, mais do que o final, se envolver no desenrolar da história, da narrativa. Então, estou bem contente de ter tido a oportunidade de ler esse estilo que quebra, inclusive, os meus padrões. Quebrar padrão é sempre bom. Oi, gente, boa tarde, parabéns, viu, Paty? Feliz aniversário. Obrigada. Que Deus te abençoe muito. Eu já li alguns livros, assim, fazia muito tempo que eu não lia nenhum, mas quando era criança, adolescente, né, que tinham poucos livros, assim, desse modo como ela escreve. Que a gente sempre sabe que você tem que começar a ler o livro pensando que nunca é o que parece o que vai te levando a acreditar, que vai ter aquele plot lá no final, você vai ficar, né, bem assim, surpresa com o que está acontecendo e quem que era, né, por isso que acho que tem um jogo lá, Detetive, que eu jogava muito com a minha irmã quando eu era criança e com os vizinhos, tudo assim, nessa inspiração. E confesso assim que apesar de ir pensando nisso, ela me surpreendeu, porque eu nunca pensei que poderia ser a pessoa que realmente era quem que era o assassino. Não desconfiei em nenhum momento, eu ficava tentando analisar, né? Mas sobre todo mundo recair alguma culpa. Aí eu falava, gente, mas então não tem ninguém que parece que é isento da culpa, mas que sabe, que não te levava a pensar. Mas por isso eu gostei bastante, fazia muito tempo que eu não li Agatha Christie, e foi apesar de parecer assim, igual alguns livros de mistério atualmente, assim, parece que é mesmo aquela receitinha de bolo, né, igual tem uma autora super famosa aí, que do suspense, assim, que pra mim, ela escreve todos os livros iguais. E com a Agatha Christie, não, sabendo que ainda ia ter alguma surpresa, eu fui surpreendida. Isso me deixou bem impactada, assim. Mas gostei muito da escolha, viu? Parabéns.
Que bom, Thaís. E esses autores modernos que escrevem sobre esse tema, eu acho que, no fundo, todo mundo bebeu um pouquinho da fonte dela, né? Porque, assim, tudo começou com ela. Tem o Sir Arthur Conan Doyle, que escrevia que escrevia sobre o Sherlock Holmes, né? Então, assim, todo mundo que está hoje já foi buscar lá atrás um pouquinho para dar uma pimentinha. Que bom que... O bom do livro de suspense é o autor conseguir te surpreender no final, né? Porque a gente sabe que vai ter o crime e a gente quer descobrir. E aí você fica na sua cabeça com 1000 hipóteses. E quando vê um negócio totalmente diferente, é muito bom, é muito bom. Agora, Karine... Paty, minha querida. Assim, o presente foi nosso. Eu acredito que todo mundo tenha pensado da mesma forma, apesar do aniversário ser seu, né? Então, assim, trazer uma autora como a Agatha Christie, eu acho que foi incrível, apesar de eu ter gostado mais do Enclausurado. Eu, assim, definitivamente, quando falou assim, é mais pesado, eu falei, eu acho que eu gosto mais de coisas pesadas, porque eu amei, eu achei um livro muito autêntico, muito diferente, mas me surpreendeu, porque a Agatha sempre traz livros muito certinhos, né, que a gente já sabe o final e já sabe como que vai acontecer. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro, e eu fiz uma pesquisa e ele foi lançado em 1926, então é um livro muito antigo, e vocês sabem que algumas curiosidades, como a Adriana falou, ela escrevia na máquina de escrever e gostava muito, né, de escrever pela manhã, então ela escrevia todas as manhãs. Eu li alguma coisinha da autobiografia dela, então eu vou falar algumas coisas aqui para vocês. E porque eu sou curiosa, eu gosto muito de saber da vida do autor. Eu acho muito incrível ela ter um vasto conhecimento, tanto de personagens, porque eu acho que são muitos, e eu confesso que o início para mim foi muito lento, até eu tentar pegar, assim, o que ela queria com a história, eu realmente quase desisti, mas não desisti porque era Paty. E aí eu comecei a ler. Obrigada. E me chamou a atenção. Hã? Obrigada. Não, eu, assim, tive que ler, porque eu falei assim, se a Paty escolheu, deve ser uma coisa muito boa. E aí eu comecei a ler e me identifiquei com um vizinho. Eu achei que era ele que ia ser, que tinha assassinado, porque eu pensei assim, não, esse vizinho tá muito estranho. Só que quando na página 84 é descoberto quem que é o vizinho, eu fiquei pensando assim, gente, nunca, né? Então eu tô super errada, eu já tô lendo errado. E aí fala aqui, né? Vocês sabem quem é ele? Não sabem? A Flora comentando, né? Ora, ele é o Hercule Poirot. Você sabe de quem estou falando? Detetive particular. Dizem que ele já fez as coisas mais extraordinárias, como os detetives fazem nos livros. Há 1 ano ele se aposentou e veio morar aqui. Meu tio sabia que ele era, mas prometeu não contar a ninguém, porque Monsieur Poirot queria viver tranquilo, sem ser perturbado por quem quer que fosse. Então, assim, um dos maiores detetives, né, da história, eu acho que é ele. Para mim, é um personagem, assim, que chegou e já depois já deu outra cara para a leitura. Eu também não terminei, assim como a Jéssica, mas, assim, tô quase ali no finalzinho mesmo. E eu tô muito curiosa para saber o final, apesar de já saber aqui que vocês já contaram. Mas eu queria muito que fosse ou a Flora, ou que fosse o enteado mesmo, como falaram aí, a Jaqueline já entregou. Mas, assim, eu achei a história muito incrível. Acho que tem outros livros dela que são, ao meu ver, melhores do que esse, no sentido de rapidez, de leveza do livro. Mas ele não deixa de ser um livro maravilhoso, assim como a Paty é, gente. A Paty é maravilhosa. É uma das curadoras, assim, do nosso clube, que trazem sempre livros incríveis, porque ela é uma pessoa incrível. Eu sempre falo isso, a curadoria é muito da pessoa,
né, do que a gente traz como leitores que somos, e não poderia ser de outra forma, Paty. Eu acho que o livro nos encantou, porque você é uma pessoa encantadora, e você sabe o quanto que eu amo você, e eu desejo as melhores coisas do mundo para você, muitas leituras, e que venham muitas curadorias incríveis. Obrigada, Karine, muito, muito obrigada. Que bom que você não desistiu. A gente tem que fazer que nem a nossa colega falou, não desistir dos livros, mesmo que eles sejam um saco. A gente não abandona livro, hein? A gente abandona outras coisas, livro não. Vamos até o fim. Cleiperon, chegou a sua vez, meu querido. Cleiperon, deixa eu só falar uma coisa antes de você entrar. Eu só queria subscrever o que a Karine falou sobre outros livros da Agatha Christie, que são muito mais rápidos de se ler. E quando eu comecei a ler esse aí, eu tive essa sensação, meu Deus, que livro grande, que livro comprido, que livro que não se resolve. E porque os outros livros que eu lembro de ter lido há muito tempo atrás eram livrinhos rápidos, realmente, para ler num fim de semana. Então, era só para... Desculpa, Cleiton, era só para assinar embaixo o que a Karine disse. Eu acho que essa sua sensação, e eu não sei quem foi mais que citou com relação a isso, esse foi o 7º livro escrito por ela. Eu acho que, assim como eu não digo que ela já tinha talento, né? Mas ela se aprimorou. Assim como grandes assassinos, eles também acabam se aprimorando com o tempo. E ela pode ter também se aprimorado, e assim o Elo fez. Poirot foi apresentado para a gente de uma forma bem tranquila aqui, de uma forma bem inesperada, pode dizer assim, né? Arrancando uma leguminosa, se eu não me engano, né? Acho que era isso, e tacando por cima da cerca. Eu fiz algumas considerações com relação a esse livro, que eu não preciso dizer o tanto que eu sou apaixonado por suspense, por thriller, por policial, e esse aqui, ele tem uma história um pouquinho diferente, porque ele é mais do diálogo. Ela não constrói cenários. O cenário está na nossa cabeça e a gente entra, ela só cita, ela acaba enclausurando, olha aí, Paty, vocês acabou vindo com o enclausuramento de qualquer forma. Acabou enclausurando esses personagens em um microcosmo, e ali a gente acabou tendo que conhecer essas pessoas, e ela já entrega uma frase pra gente no decorrer da história, que é o seguinte, ele entrega, né? Vamos colocar as suas frases na boca dos seus devidos personagens. Todos os envolvidos têm algo a esconder. Não importa sua camada social. E a gente está falando de um livro escrito 1900 e alguma coisa, e é um livro que fala sobre as questões do seu tempo. Aqui a gente encontra personagens comentando sobre posição social. Eu tenho algumas frases, alguns comentários bem interessantes do diálogo desses personagens. E isso acontece até na literatura de suspense, num thriller, numa Agatha Christie, porque eu acabo lendo essas coisas, eu acabo verificando essas coisas. E, Robert, vai uma coisa para você, que aí você me fala, o personagem mais famoso da Agatha Christie, ela sendo uma inglesa, é um belga, né? E aí ele faz um questionamento bem assim, os ingleses têm a mania de ar fresco. O grande ar fica muito bem no exterior, onde pertence. Por que tê-los dentro de casa? A gente tem um cara sarcástico, a gente tem um cara irônico, ele gosta de brincar, ele, ao mesmo tempo em que ele parece ser arrogante, mas ele entende também da arrogância do outro e ele vai brincar com aquilo, mesmo quando aquela pessoa finge que é mais inteligente do que ele, ou que aparenta ser mais inteligente que ele, ou que tenha muito mais dinheiro do que ele, ou posição social do que ele. Mas o cara, ele é muito bom. Mas ele é muito bom. Eu tenho um outro momento do livro, e olha que a gente está falando de uma Agatha Christie que a gente considera, muitos podem considerar como uma literatura de conforto, para ler na praia, uma literatura, mas eu consigo ver também que na literatura de conforto ela consegue trazer a gente para o debate, ela consegue trazer a gente para um questionamento. Em uma outra parte do livro, quando as personagens estão conversando, que aflora justamente com a Caroline,
Elas comentam bem assim: acabo de ler um livro na biblioteca sobre os submundos de Paris, e diz que as piores mulheres criminosas são as jovens com os rostos de anjo. Olha só. E aí ela vai questionando assim: isso é na França. Isso é na França. E elas vão questionando sobre, não importa se você é uma pessoa rica, se você é uma pessoa com poder, se você é uma pessoa com status, e se você é uma pessoa que tem, não importa, ainda tem aquela questão, né? Você pode ter muito dinheiro, mas você tem que vir de uma família ainda, você tem que ter o sangue azul inglês, você tem que ter toda uma questão histórica por trás. E ele faz todo esse questionamento. Ela faz esse questionamento, ela toca na ferida, mesmo sendo uma literatura para você ler na praia, mesmo sendo a literatura para você ler onde você quiser. Ela brinca com esses pontos que naquela época poderia ser muito forte, poderia ser intocado, e ela vai brincando com isso, ela vai tocando com isso. E aqui eu trago para vocês a parte que definitivamente é a melhor desse livro. Eu peço licença para vocês, eu não vou conseguir não ler isso aqui. Isso aqui é o suprassumo da literatura. Isso aqui é a autora falando pela voz do seu personagem, seu maior personagem. E ela começa assim: vamos considerar um homem muito comum, um homem sem nenhuma intenção de assassinato em seu coração. Há nele, em algum lugar, um traço de fraqueza profundo, que nunca foi ativada até então. Talvez nunca seja, e se assim for, ele irá para o túmulo honrado e respeitado por todos. Mas vamos imaginar que algo se passa. Ele está em dificuldades, ou nem mesmo isso, talvez. Ele pode tropeçar por acaso em um segredo de vida ou de morte para alguém. Em seu primeiro impulso será expor isso, cumprir seu dever como cidadão honesto. E então, o traço de fraqueza se manifesta. Aqui está uma oportunidade de faturar uma grande quantidade de dinheiro. Ele quer dinheiro, o deseja, e é tão fácil. Ele não precisa fazer nada por ele, a não ser ficar em silêncio. Isso é o início. O desejo por dinheiro aumenta. Ele tem que ter mais e mais. Ele está inebriado pela mina de ouro que se abriu diante dele. Ele fica ganancioso, e a sua ganância ele ultrapassa a si mesmo. É possível pressionar um homem até quando quiser, mas uma mulher não se deve pressionar jamais. E assim ela continua. Aqui ela questiona sobre tantos pontos inerentes ao ser humano, e ele julga, ela julga. Isso aqui é a frase esse aqui é o ponto em que um Poirot, ele fala por uma página inteira até a metade da outra. E é a primeira vez no livro que ele fala tanto, em que ele põe tudo para fora sobre o que ele acha do posicionamento da mente de um assassino. Ele cita a psicanalítica criminal pela primeira vez, e o inspetor ainda fala assim: quer dizer que você foi picado pela psicanálise agora? E ele fala assim. E aqui a gente vai desenhando sobre o que naquela época estava no auge, e muitos deixavam de lado, e ela vai pincelando aquilo. Eu sou apaixonado por literatura desse sentido, e aqui a Agatha Christie, ela deu um banho, normalmente. A gente saiu, ela pode mergulhar no expresso, ela num trem, num navio, numa casa, num jardim que seja, mas ela vai trazer para a gente alguns pontos que a gente acaba questionando sobre o que ela vivia naquela época, e ela dá a sua cutucada. E quem leu a biografia dela sabe do tanto que ela era, sim, uma mulher à frente do seu tempo, do que ela enfrentou como mulher, como pessoa, como escritora, do tanto que ela foi questionada até pela sua existência e da sua obra também. Então, Paty, muito obrigado, viu? Ótimos pontos destacados, Clépero. Muito bom. Triste verificar que as coisas estão do mesmo jeito, mas ok. Aí assim segue a humanidade. Franz Wagner, sua vez, meu Obrigado, querido. Paty, feliz aniversário, tudo de bom. Obrigada. Bom, gente, eu adorei ler esse livro, eu já li outros livros da Agatha. Esse não se tornou um dos meus favoritos, mas se tornou um dos mais impactantes, certo? Um dos meus favoritos, ela não sobrou nenhum, né? Morte no Nilo, e o Expresso do Oriente, que foi um dos finais mais chocantes para mim.
Bom, eu acho que a Agatha estava de um bom humor, bem bacana quando escreveu esse livro, porque eu dei altas risadas lendo a história, porque os personagens são engraçados, eles têm umas tiradas bem boas. A irmã, né, do doutor, a Flora, né, ela diz, aqui o que nós temos mais de divertido para ocupar nosso tempo é a fofoca. Então, ela, né, mexe lá da fofoca, vai atrás dos fatos e tudo mais, e aquela sociedade, ela vive em prol disso, né? Então, ela tem uma fofoca nova, todos ficam sabendo, e eles ocupam seu tempo mais ou menos como isso, com isso. Gostei muito que falou sobre leitura, né? O mundo da leitura das mulheres. O doutor, né, sempre está reclamando, fora, mas você está lendo muito livro barato, né? Para imaginar todas essas coisas. Eu achei esse ponto bem significante, porque eu li outros livros também que sempre estavam recriminando as mulheres lendo. Um deles foi Madame Bovary, da curadoria da Carine, né? Todo mundo criticava Madame Bovary por causa dos livros que ela lia. Então, nós temos aí um universo feminino que vai sendo colocado, né, em pauta e as leituras delas. A única coisa que eu achei assim, bem forçada na história da Agatha foi a questão dos horários, porque ela baseou todos os parâmetros da história bem nos horários, né? Tal horário estava acontecendo isso, outra pessoa estava fazendo isso. Então, acho assim, gente, aquela galera estava muito focada na hora em que estava fazendo cada coisa para que essa história pudesse acontecer, certo? Então, essa questão dos horários eu achei um pouco forçada. Eu desconfiei bastante da própria Flora, porque ela estava falando coisas com muitas certezas, né? Então, como não é muito óbvio o assassino, só pode ter sido a Flora, porque ela tá falando coisas com muita certeza, mas nunca imaginei que o assassino fosse aquela pessoa. Só desconfiei que ele estava realmente escondendo o Capitão Patton, né, que é o enteado lá, por alguma razão. Fiquei imaginando que talvez tivesse algum tipo de parentesco. E realmente me chocou saber quem era, né, o assassino. Outra coisa que me surpreendeu, uma das maiores coisas, né, que eu achei bem diferente nesse livro, foi a questão do Poirot tomar aquela atitude. Olha, eu não vou te denunciar depois de descoberto, né? Eu não vou te denunciar se você fizer isso aqui, né? Se você tirar a própria vida pela sua honra, para não envergonhar sua família, sua irmã e tudo mais. Então, ó, até amanhã você vai ter como pensar em se sair dessa. Então, pode tomar lá, sei lá, uma dose de sonífero. Gente, eu fiquei muito chocado com esse final. Esse não é o Poirot que eu conheço, né? Porque essa atitude de, por que não ele ser julgado e ser incriminado e realmente ir para a cadeia e ser julgado pelo crime que ele cometeu, em vez, né, dessa atitude tão drástica que foi, né, essa suposição do Poirot para o autoextermínio, né, do assassino. Eu acho que de todos os livros, esse foi o que mais pegou. Fiquei tão impactado que eu fui pesquisar, né? Aí outras pessoas falando a mesma coisa, falou assim, um dos comentaristas falou assim, mas a gente não sabe muito bem se ele realmente tomou essa atitude, porque o último parágrafo, né, quando ele está escrevendo a carta dele, ele não deixa claro que ele vai tomar essa atitude, ele só pede lá, né, um perdão, alguma coisa assim, então até isso ficou incógnito realmente. Será que ele, né, o criminoso, ele realmente tomou essa atitude, ele teve essa questão de honra, né, tirar a própria vida numa questão de honra, para não, né, não manchar sua reputação e a reputação da família e tudo mais, então essa incógnita também ficou e eu gostei bastante, certo? Então, é isso, adorei que a Paty trouxe um livro pelo simples prazer da leitura. Eu acho que isso é fantástico dentro de um clube de leitura, né? Nem todos os livros precisam ser realmente tão bombásticos, né? Aquele livro que está assim, na ponta, na moda. Eu também estou participando de outro clube de leitura e as pessoas estão questionando muito. Mas por que trazer um livro de um romance, né? Básico? A gente leu O Sete Maridos de Evelyn Hugo e eu tive uma resistência muito grande da parte desses participantes porque eles acharam irrelevante ler um livro como esse. Aí eu fiquei assim, porque não tem a beleza estética da escrita como um livro clássico e tudo mais. Então a gente vai vivenciando muitas coisas dentro de clube de leitura. A Agatha Christie é maravilhoso, sempre, né, traz esse confortinho, essa coisa, a gente sempre lê com aquela vontade de saber mesmo quem é o criminoso. E é isso, gente, adorei o livro, obrigado pela atenção de vocês. Tá bom, valeu. Parabéns, Tati. Obrigada, querida. Obrigada pela indicação do livro. Assim, eu também não terminei, gente. Estou aqui em 72% do livro, mas eu gosto de Agatha Christie.
Eu sempre gostei. Eu não vou falar muito da história porque eu não terminei, mas, primeiro, esse livro me dá mais ansiedade, porque como ela foi num ritmo ali, a banho-maria, eu fui ficando, meu Deus, eu preciso saber, só que eu estava meio sem tempo, e não podia ir para o final da página, porque o meu é digital, né? Então eu não podia dar aquele spoiler. Mas ela é muito interessante, a escrita da Agatha, porque ela prende, ela vai ali jogando, eu já saco que tudo que ela põe ali tem um motivo e tal, e isso é muito bacana. E o da Agatha, que eu gosto, assim, esse livro tem 100 anos, mas ele poderia ter sido escrito esse ano, tirando, assim, com as ressalvas dos costumes da época, ele poderia ter sido escrito agora, pelas famosas, uma Paula Hawkins, porque, assim, é uma pegada muito atual, né? E eu acho muito bacana ela, enquanto mulher, 100 anos atrás, já tendo esse tipo de escrita, que seria predominantemente masculina, e ela consegue manter muito bem. Gosto da ironia que ela traz dentro dos personagens, quando ela fala das mulheres, como a sociedade enxerga as mulheres, né? A Caroline é fútil, é uma fofoqueira, mas ela estava no caminho melhor que os detetives. Aí a gente vê a arrogância da polícia, predominantemente marcada por homens, e o Poirot, ele também tem essa coisa do ardiloso, assim, ele tem o toque de ser arrogante, porque ele sabe, ele dá uma debochada do conhecimento dos que trabalham na polícia e tal, dá corda para as pessoas, mas ele sabe lidar, assim, levar muito bem as pessoas, e ele leva a gente muito bem para deduzir, né? Porque o bacana que eu acho do Hercule é que a gente faz parte da história, porque ele está ali conversando com a gente, então ele joga para a gente também, e ele testa a gente também, porque da mesma forma como ele começa as frases, no meio da frase ele vai para um outro caminho, aí ele volta naquela informação para ver se a gente também pegou a informação que ele queria passar. Então, assim, gosto muito de Agatha Christie, comecei a gostar de livros de suspense por conta dela, e eu estou, assim, curiosíssima, assim, apesar de já saber quem foi o assassino, eu estou curiosa para saber o que está na carta, gente, a carta que me incomoda, eu sou fofoqueira, quero saber o que aconteceu. E aí, assim, fiquei muito triste que eu não terminei, cheguei de casa agora, tentei ler o máximo, mas eu amo, adoro esse tipo de leitura, amei a história, e mesmo que tenha sido um ritmozinho mais lento, é igual, acho que o Clapeyron falou, que era o 7º livro que ela escreveu, então ela ainda estava se conhecendo, estava arrumando a assinatura dela, então assim, muito bom, gostei bastante, e é isso, gente. Só queria deixar claro para vocês também que o fato do Poirot ser apaixonado por chocolate também, isso já é algo que coloca já, assim, amigão dele, tá? Então, estamos juntos, né? Com certeza. Tentei fazer uma alusão, uma homenagem aqui, ó, mas vamos embora. Legal, legal. Vocês estão falando dele e tudo, e eu estou aqui me questionando, de repente, porque foi tudo muito espontâneo, mas, de repente, trazer a Agatha no dia de hoje com a Miss Marple, né? Porque além dela ser inglesa, era uma mulher, mas assim, nem me toquei disso, nem nada, até porque a gente não tinha data. Então, assim, as coisas foram acontecendo espontâneo, mas é muito bom, porque o Hercule, ele é belga, embora todo mundo ache que ele é francês, mas a Miss Marple, ela é inglesa. Então, ela vem com um toquezinho a mais, daquele jeitinho vitoriano, daquele jeitinho inglês, do chazinho. Eu curto demais ela, é uma senhorinha muito gostosa. Vale a pena também ler o livro com ela. Mas, olha, diga, Robert. Deixa eu dizer o seguinte, eu acho que justamente o contraste entre a sutileza belga, a ironia belga. Olha, eu tinha um avô que cresceu na Bélgica e ele relatava isso.
A Sutileza Belga. Então, colocar a sutileza belga junto com a frieza e o snobismo dos ingleses é a receita perfeita para um livro. Exatamente. E quando você começa a ler mais livros dela, você vai percebendo isso muito, muito, muito fácil, muito, muito, muito claro. E a gente até se diverte, porque é meio que para contrabalancear mesmo, um brigando com o outro. É interessante ela fazer essa... Deixa eu dizer, eu, particularmente, eu sou descendente do lado de pai de ingleses e do lado de mãe de franceses e belgas. Está todo misturado, então, Robert. Eu sei bem do que se trata isso. Eu tenho uma prima francesa casada com um belga e ele está sempre rindo da gente. Ele está sempre com um humorzinho ácido. É divertido. Exatamente. E eu tô, inclusive, agora editando umas memórias desse meu avô belga e é fantástico, gente. A gente revê tudo isso aí. É divertido, é divertido. Maria Arinda, vamos lá, querida, sua vez. Parabéns, Paty, pela escolha, né? Porque há muitos anos eu li Agatha Christie e por conta da popularidade dela na época, né? Na época que eu era da ativa, a gente tinha um certo preconceito linguístico, porque achava que era muito popular e que eram assuntos assim de suspense, que era mais para atrair a leitura dos iniciantes. Então, a gente tinha um certo preconceito linguístico, né? E quando você indicou o livro, né, eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que vai me tirar essa impressão, né, de que era um livro tão, vamos colocar assim, sem importância, mas de tanta importância? É como se tivesse um preconceito por eu ter lido um livro só e numa época, num contexto em que eu estava numa outra situação, né? Tinha que passar os clássicos que se diziam brasileiros, né? Machado de Assis, todo aquele povo que eu estava acostumada a trabalhar com eles, né? Mas aí fiquei muito feliz porque, na verdade, o livro me surpreendeu muito, porque é um livro bom de ler, né? Lógico que para iniciante também, né? E um livro que me instigou assim, a saber quem era, e como eu sou muito ruim em suposições, eu sou muito ruim. Eu até vi a fala do Clayton e achei assim que era a Flora também, porque todos os indícios levavam a Flora, né? Que ela era quem era o anjo, a mulher com cara de anjo, toda aquela coisa. Depois aparece a dívida dela lá, que ela vivia endividada, toda aquela coisa. Ela confessa que tirou o dinheiro, roubou o dinheiro. E como eu estou no capítulo 22, eu não sabia quem era o assassino. E eu tinha certeza que era a Flora, pelos indícios, tudo, e até por ser uma mulher, o preconceito é ela, foi ela. E de repente todo mundo falando quem é que foi, jamais eu poderia imaginar uma coisa dessa, porque eu sou muito ruim de supor, sabe? E Agatha, eu acho que ela coloca assim as personagens. Eu sou acostumada assim com narrativas, sabe, com minúcias, com aqueles detalhes, e lá tem muitos personagens. Ela apresenta os personagens assim muito assim, não com muitas características, né? Assim, ela apresenta a pessoa falando tudo, acho que é um estilo dela. É o estilo dela, ela apresenta os personagens, eles falando. Então, é muito difícil da gente tirar, assim, conclusões, e eu sou muito ruim nessas suposições, né? Mas eu fiquei muito curiosa de saber quem era o assassino. E vocês tiraram o meu barato, porque eu achava que era a Flora.
todos os indícios me davam que era Flora. Mas eu quero saber por que que esse cara assassinou. Eu estou no capítulo 22, gente, mas eu vou terminar de ler, porque não deu tempo, não deu tempo. Aqui em São Luís é muito difícil chegar às encomendas, porque é muito longe. E os meus livros, geralmente é meu filho que pede, até chegar aqui, aí até eu começar, é muito custoso. E aí eu fiquei muito triste, porque eu queria que fosse a Flora, porque foi a minha indicação. E até concordei aí com o Cleiton, né? Mas eu vou terminar de ler. E muito obrigada pela escolha, porque tirei toda a impressão que eu tinha com referência a Agatha Christie, né? Até na época também eu não indicava Jorge Amado, um dos livros, eu voltei a ler Jorge Amado, agora depois que eu saí da ativa, porque também era um autor muito popular, né? Ele era muito popular e era muito vendido, e a gente tinha esse preconceito, né? Porque é vendido demais, porque é um livro fácil de ler. E não é fácil de ler, porque eu achei o livro difícil, porque eu não sou acostumada com muitos personagens. E eu acabo me perdendo, e para mim foi um desafio, porque eu tinha que me concentrar na fala daquela pessoa para saber quem ele era, para eu saber quem era o assassino, só que eu errei redondamente, né? E vou terminar de ler para saber por que que o cara é um assassino, viu? Então, muito obrigada, Paty. Olha, eu vou te dizer que quando eu dou essas notas assim, Mas não eu tem a ver concordei com o que você necessariamente escreveu. com o livro, tem a ver comigo e a minha percepção e outras questões, né? Então, assim, não, às vezes livros maravilhosos aí para todo mundo eu dou notas baixas e vice-versa. Mas eu acho bom, porque a gente vai te conhecendo um pouquinho mais também. Mas você sabe o que acontece, Paty? Assim, ó, primeiro, não é o meu livro preferido da Agatha Christie. Não tinha lido ele ainda, foi o primeiro contato. Prefiro os livros que são o Hercule Poirot, porque ele tem uma característica que eu amo. Eu pago para comprar o livro, eu me dedico, eu leio e ele me enrola e ele me joga para um lado e para o outro, e de repente ele vem com uma coisa da cartola que eu falo, da onde? E aí você se sente uma idiota, porque a coisa sempre esteve ali na tua cara, e você não linkou nada com nada, então eu adoro, e ele faz isso de maneira elegante, refinada, pedante, arrogante, eu amo esse personagem. Mas eu acho que nessa história, isso é uma coisa até que o Franz falou, essa coisa do horário e dos personagens específicos da história, eu acho um pouco forçado. Eu achei que a história não te segura tanto. Se não é o final para ter um plot twist e chegar no resultado, a história mesmo ela é meio chata. Você tem que ir acompanhando. Não é tão fluido, ou tão curto, ou tão interessante quanto outras. Então, acho que é nesse sentido que foi um 7, né? De não ser um livro que... Mas uma coisa eu gostei, e eu vi que vocês comentaram também, que é o fato de ser um livro leve no sentido de tem uma grande reflexão, você pode só ler para se distrair, é tranquilo, né? Você não tem que arrastar as correntes para entender nada, é aquilo mesmo, pronto, é gostoso isso. E não tem como deixar de falar de uma coisa que eu cheguei atrasada, não sei se vocês comentaram, mas na minha infância / adolescência, eu brinquei muito de detetive, e o jogo detetive é a Agatha Christie todinho, então, né, aquela coisa da Dona Violeta com castiçal na cozinha, o jogo foi baseado nela, Luiz. Não é? Então, assim, para mim, essa atmosfera aí é delícia de estar, ela vai ser sempre a rainha, não tem outra para escrever, ainda mais na época dela, então... É fantástico. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler Agatha Christie hoje, porque como o nosso tempo mudou muito, os crimes nunca seriam da mesma forma, as coisas seriam descobertas de uma maneira muito diferente, né? O tempo da história e os procedimentos policiais de perícia e tal seriam muito outros. Então, é aquela parada no tempo que você tem que respirar, catar, que é de uma outra história, um outro rolê. E aí nem sempre eu estou muito nessa fluidez, né?
Mas é por isso, assim, não é um livro ruim, até porque nota 7 na minha época passava na média. É muito boa essa nota. É boa, é boa. Eu tô provocando ela, porque eu fico acompanhando ela no Instagram. Para quem não sabe, essa mulher aí já leu uns 50 livros esse ano. E ela fica lendo os livros e faz a análise dela, baseado no histórico dela, da vida dela, pessoal dela, e ela vai botando as notas. É super legal, tem umas dicas muito boas. E eu fico lá acompanhando, bizuiando o Instagram dela. Vamos Oi, lá, Paty. agora Opa. Oiê. Te achei Obrigada. aqui. Oi. É porque eu fiz uma cirurgia na boca, aí falo ou não falo? Mas eu quero agradecer, eu adorei o livro. Nunca tinha lido Agatha Christie. A leitura foi leve, foi agradável, foi fácil, foi gostosa. Li rapidinho, peguei e não consegui parar. Amei, viu? Eu estava precisando de uma leitura assim, leve, diferente, agradável. Muito obrigada, Paty. Que bom, Malu, que bom que você gostou. Melhoras aí na sua recuperação da cirurgia. Que bom que você falou um pouquinho, muito bom. Obrigada. Simone, agora é a tua vez. Chegou. Simone Valente. Então, eu tendo a concordar com a Luíse. Eu acho assim que não é o melhor livro da Agatha Christie. Já li várias obras dela, né? Assim, era a minha Simone leitura deu 7 preferida. também, tá? Simone, deu 7. Você tá me expondo aí, falando que eu dou nota, né? Aí, Paty, mais uma pra você seguir no Mais Instagram. um, mas gente, 7 já passou de ano, tá bom. 7 é uma nota boa. Eu também dei nota 7, a gente empatou até nisso. E assim, para mim, a Agatha Christie ela tem uma característica muito forte que, apesar para mim, ela foi assim a inventora do plot twist, sinceramente, porque todo livro dela, o final é sempre uma coisa assim que você se sente muito burra, porque, meu Deus do céu, li, acompanhei, peguei as pistas, porque o que eu aprendi com várias leituras que eu já fiz dela? Eu vou pegando as pistas e vou tentando fazer aquele fluxo, né, do Hercule Poirot, porque, assim, para mim, ele é um personagem sensacional, também é o meu preferido dela, e eu lembro dele muito, quando eu leio os livros dela, eu lembro muito do meu pai, porque o meu pai era muito fã da Agatha Christie, e ele gostava demais do Hercule Poirot. Ai, então, que bom! Então, para mim, assim, deixou meu coração quentinho por conta disso, porque eu lembro muito do meu pai, que ele lia muito isso, e aí ele vinha me contar as histórias e eu ficava louca para poder ler também, para depois a gente discutir sobre o livro. E então eu li muita coisa dela na minha adolescência e juventude. Não acho que esse seja o melhor livro para iniciar uma leitura de Agatha Christie, eu acho que ela tem coisas bem melhores, apesar do livro ser muito bom. Confesso que ela me enganou até o final. Eu não imaginava quem era o assassino. Na minha cabeça também era a Flora. E assim, então ela me enganou até o final. E o final eu achei bem peculiar, porque ela, né, colocar o Hercule Poirot para falar ele tão correto, tão certeiro nas análises dele, ele falar assim, olha, tome uma atitude. Né, não sei se com um remédio, um sonífero, né, tome uma atitude, faça alguma coisa. E assim, os livros dela, ela tem um padrão. Sempre é ambientado em algum lugar, acontece alguma coisa, no final tem uma reunião. As pessoas reunidas, né? As pessoas reunidas, é sempre esse padrão. E então, assim, se você não imagina que é tudo igual. Não, não é tudo igual. É um padrão de escrita, é um padrão de enredo, mas as situações são diferentes. E, geralmente, pelo menos para mim, assim, acho que não teve nenhum livro dela até hoje que eu chegasse ao final e falasse, eu já sabia. Eu já sabia que era fulano. Sempre me surpreendeu, sempre. E eu sempre gostei muito por isso. E assim, como eu falei, para mim não é o melhor para iniciar uma leitura de Agatha Christie. Eu acho que ela tem outros livros que são mais palatáveis para um início de leitura dela, da obra dela. Mas é um livro muito bom, eu dei uma nota 7, porque eu achei o enredo um pouco lento
em relação às outras coisas que ela escreve, né, que ela escrevia. Mas assim, gostei muito do livro e também dou as minhas notinhas lá. Não leio tanto quanto a Luíse, ainda, né? Não leio tanto quanto ela, mas também dou as minhas notinhas. Pode me seguir lá no Instagram para você ver as minhas coisinhas postadas lá de livro. Mas enfim, gostei muito, Paty, parabéns pelo seu aniversário, você é uma querida, você sabe, tanto que a gente gosta de você. Muita saúde, muita felicidade para você. Obrigada. Saudade, venha logo nos ver aqui em Brasília. Vou, já tô aí. E assim, um beijo para todo o clube, vocês sabem que eu amo vocês. Obrigada. Eu acho que, assim, tem gente no clube que não leu nada da Ágata e começou com esse livro, né? Quem vai começar, vai pegar um primeiro e tudo, o Não Sobrou Nenhum é excelente, A Ratoeira é excelente, pouco se fala da Ratoeira, eu adoro, era uma peça de teatro, inclusive se você pegar os originais, ele vem escrito como se fosse uma peça de teatro mesmo, é bem bacana de ler, e Morte no Nilo e o famosíssimo Assassinato no Expresso do Oriente. Agora, exatamente porque a maior parte já conhece, já tinha lido Ágata, eu não vim com o livro que todo mundo já tinha ouvido falar, eu quis pegar uma coisa diferente. Agora, eu não tinha ideia que era um livro que estava fazendo 100 anos, toda essa comoção inglesa ao redor do livro. Então, assim, foi bacana, que foi uma coincidência boa, né? Eu achei isso, assim, supimpa de acontecer, muito legal. Quem mais agora, gente? Eu vou só complementar, assim, foi bem interessante que o suspeito, quer dizer, na verdade, o suspeito não, o assassino, ele era aquela pessoa menos esperada na sociedade, a gente desconfiava de todos, menos dele. Aí me lembrou até uma frase lá do livro do Retrato de Dorian Gray, acho que era mais ou menos assim, todo mundo carrega o céu e o inferno. Aí, assim, eu fiquei refletindo, foi bem interessante mesmo essa parte que, como ele falou lá em um determinado momento, que todos eram suspeitos, só que mesmo assim, a gente não suspeitava dele, pelo papel social dele, pela classe social e tudo isso eu achei muito bem bolado da parte dela, de escrever o final sendo ele. Adriana, você falou aí de Dorian Gray e eu vi nada a ver, tá, gente? Mas é porque a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Eu estava lendo umas coisas esses dias e vi uma foto do Tom Cruise, que todo mundo conhece, aquele ator americano que não usa dublê e tudo, e ele junto com um ator que trabalhou com ele num filme aí para trás. E aí um dos comentários era assim, o Tom Cruise está igual o Dorian Gray, porque o ator é muito mais novo do que ele, e já está assim, você olha, parece estar mais velho, e o Tom Cruise lá firme e forte. Aí você falou do Dorian Gray, agora eu lembrei, porque realmente é verdade. Essa realmente é bem interessante. Pois é. Eu acabei lembrando só dessa citação, claro que não tem nada a ver um livro com o outro, mas só nessa questão. Não é porque ele era lá o profissional perfeito lá e tudo mais, aí assim, ninguém nunca imaginou que fosse ele, como eu falei, no início, eu até pensei, eu disse, não é possível, são vozes da minha cabeça, mas ao final se confirmou. E assim, Paty, como eu falei, realmente foi uma leitura bem interessante, bem leve. Eu acho que esse ano mesmo a gente está precisando demais dessas leituras leves. E assim, foi muito bom. Muito. Estamos precisando de leveza. Sim, obrigada. Obrigada a você. Uma coisa agora, que o motivo do crime extremamente fútil. Muito. Gente, para matar o cara porque tinha uma chantagem e tal, não sei o quê. Quer dizer, porque o cara era amante da fulana e tal, não sei o quê. Gente, muito fútil, demais. Na verdade, eu entendi que a morte foi para proteger o Patton, né? O sobrinho, né? Por conta que ele casou com a menina, provavelmente ia ser deserdado, e aí eu imagino que a morte, como é que a gente pode falar? Tudo foi meio... caminhou para essa morte por conta de
proteger o sobrinho que ele conhecia desde que era menino, e isso várias vezes fala no livro, essa é uma das pistas, inclusive, e acho que foi mais por isso, e é aquela chantagem assim, né? Uma coisa também, gente, que me chamou a atenção foi a questão quando ele fala assim, você vê que em nenhum momento do livro ele cita aquela sala onde ele faz a oficina, onde tem a oficina, em nenhum momento cita aquilo. Aí, de repente, ele está na oficina mexendo numa engrenagem de um relógio, o Poirot entra lá, aí você tem que ter a sacada de que aquilo ali também é uma pista. É assim, ela é muito sutil nas pistas. O livro todo é cheio de pista. É cheio de pistas. Você vai lendo tranquilo e você às vezes deixa passar alguma coisa. Ali foi a única hora em que eu parei um pouco e pensei assim, não, peraí. Por que ele tá mexendo nesse relógio justamente agora? Sendo que o livro inteiro ninguém falou dessa oficina dele. Tem alguma coisa aí. Foi a única hora que eu suscitei alguma coisa. Mas mesmo assim, nunca, sabe, não defini ali. Mas a Agatha Christie é muito bom por isso, porque ela esconde muito bem. E você tem que ser muito perspicaz para poder ler a Agatha Christie. É muito refinado. Ela é sinistra. Ela é muito refinada no suspense que ela coloca no livro. E ela é inglesa, né, Simone? Não dá para ser do jeito. E eu acho que a pista principal lá, assim, tava na nossa cara. Cara, como eu não vi. Ele foi a última pessoa que teve contato lá com o morto. Tipo assim, tava muito claro, ele foi a última pessoa lá que saiu e tal, e depois quando ela vai dando mais pistas, mas assim, é como se tivesse tão na cara, mas ao mesmo tempo não tivesse. A gente não consegue, não é possível. É uma coisa que não é possível. E o telefonema? Sim. Pois é, o telefonema. Olha, genial. Genial. Aquela parte do telefonema eu achei genial. Genial. Na hora que ele fala na reunião, amanhã teremos a visita de uma pessoa assim, assado, que estava a bordo, não sei o quê. Entendeu? Tipo assim, vocês, é melhor quem for o culpado aqui confessar. E é fantástico isso, ela é muito boa. Vou comentar um negócio com vocês, assim, eu adoro mapinha em livro, e aí Paula Hawkins fez com a gente isso também em Fogo Lento, né? E aqui não só tinha um mapa não era o mapa da cidade, mas tinha o mapa de uma sala. E aí, Simone, eu fiquei com aquele negócio da cadeira o tempo inteiro. Quem empurrou? Por que empurrou? O que tinha nisso? Aí quando citava, eu ficava uma pedra. Mais uma pista. Quando pisou na grama. E eu não sei se vocês assistiram, tem um filme de um tempo atrás com a Sandra Bullock, eu esqueci o nome dos dois atores, que eles fazem dois psicopatas, inspirado numa obra do Hitchcock, chamado Cálculo Mortal, que é a cena em que a policial acaba descobrindo o que aconteceu é exatamente a cena que está neste livro. Eles passam por um gramado e estava muito molhado e a casa estava com lama, só que no dia não estava chovendo. E eles falam, então ele matou 2 dias antes. Então eles descobrem, depois de um tempo, em que tinha um regador automático, em que ele é ligado de não sei quantas horas, e ele tinha sido ligado 1 dia antes. Então muda totalmente a ideia. E teve uma cena aqui que ele fala na hora das pegadas, da grama, para onde vai. Eu até anotei, eu falei, gente, Cálculo Mortal, ó, Hitchcock aqui, ó, onde Hitchcock pegou a sua inspiração para fazer a sua obra. Então é mais uma vez uma obra mergulhando na outra, ela inspirando de Hitchcock a Jogo Detetive. A gente está aqui, né? Se pegar referências, a gente tem trocentas. E para quem quer referências, eu vou mandar uma lista de filmes para você ficar brincando de policial também. Tendo um pouquinho mais violentos e aqueles que não. Para quem quiser ir ao cinema, vá ao cinema assistir Pânico 7, porque ele cita Agatha Christie. Uhul! Estava no cinema, e quando a personagem cita Agatha Christie, eu quase dei um pulo no cinema. Assim, eu falei, meu Deus, Agatha Christie está aqui, não acredito. Além de citar Agatha Christie, Simone, Jéssica, e para quem foi ao cinema comigo assistir o Morro dos Ventos Uivantes, cita o Morro dos Ventos Uivantes também. Então foi uma brincadeira que eu me senti quase que preso num túnel assim, de informação, que eu falei, o que está acontecendo aqui? Mas é para isso que serve a arte em si.
Eu só queria fazer esse comentário com vocês. Cleiton, quem tá no filme com a Sandra é o Ryan Gosling. É ele mesmo. Isso. Ele mesmo. Fantástico o filme. Vou mandar para vocês. É bom. Andréia Rios, você levantou a mãozinha. Não, eu só ia fazer um comentário quando a Adriana falou de que ela fala com a gente, é porque assim, eu não terminei, óbvio, né? Não sei se eu estou viajando, mas a escritora fala muito assim, aí eu senti uma crítica na sociedade e nas verdades que a gente tem como absolutas, como, por exemplo, não vai ser o menino que a gente conheceu desde pequeno dentro da sociedade. Aí todas as evidências apontam para ele, mas aí a todo tempo querem desmerecer. E aí vem a parte que fala, mas ele vivia endividado, o tio não podia dar dinheiro, aí ele conseguiu uma fonte de renda em que ele parou de pedir dinheiro para o tio. Aí imaginei que fosse enquanto ele estivesse chantageando a namorada do tio lá, que acabou morrendo, né, que se matou. E aí, mas tiram de novo para ele, põem para os empregados, seria mais fácil. E aí outra coisa que fala das botas lá, a bota era marrom ou era preta? Não era preta, é muito ruim. Então, assim, o tempo todo, o autor joga na cara da gente o que de fato está acontecendo, mas a gente não quer ver os fatos, a gente quer tá ali justificando, porque ele é uma pessoa do bem, da moral, dos bons costumes, e não é, porque ele é endividado, porque ele depende do tio, então, assim, é muita hipocrisia. Eu achei isso interessante, falei, gente, e a gente vai sendo conduzido também, né, porque a gente fica naquela, não acho que é isso mesmo, vai ser ele, mas aí foi uma outra pessoa, você, não, realmente ele é muito bonzinho. Então, eu acho muito legal, que a gente acaba entrando em conflito com as coisas que a gente acredita mesmo, né. E aí, quando vocês falaram, eu fui lembrando dos fatos, eu falei, gente, o tempo todo ela tá falando, porque ela faz a gente de trouxa, mas ela faz a gente de trouxa mostrando tudo. Não é tipo a Freda McFadden, que faz a gente de trouxa só porque ela gosta. Ela conta uma história toda, no final é outra pessoa que nem apareceu. Então, assim, ela tá ali o tempo inteiro e a gente, não, é realmente. Então, assim, quando vocês falaram, eu fui lembrando, fui ligando aqui os fatos, e vem as críticas aí, né? Nessa forma, era isso. Você falou, eu lembrei. Eu comecei a terminar, né? Eu fui pegar os spoilers de tudo já na internet, né? E aí eu comecei a ler, que eu agora já, né, desandou o negócio. Mas eu fui começar a ler aqui, que na época que lançaram o livro, os críticos estavam bem nessa mesmo, tipo, a Agatha tá fazendo a gente de trouxa, o que é isso? Porque é exatamente isso, ela vai colocando tudo, as pistas, não, porque isso, e a gente fica muito condicionado a prestar atenção em coisa que não tem nada a ver, porque o assassino é quem tá narrando e é ele que tá escolhendo o que a gente vai saber ou não. Então, assim, é fazer a pessoa de trouxa, e diz que na época a crítica ficou enlouquecida, tipo, como assim? Como assim ela faz uma coisa dessa? E por isso que foi tão, né, a reviravolta do livro, ele ser tão comentado por conta desse plot twist, porque é uma coisa de louco, assim, como ela faz. Ih, te dei spoiler, meu Deus. Oi, gente, desculpa. Mas é isso, então é isso, ele tá escolhendo o que a gente vai saber e o que não vai saber. Você procurar, tem frases que ele coloca que ele realmente está dizendo, eu escolho dizer isso, eu escolho que você saiba disso, e ponto final. Então, é isso, é fazer a gente muito de trouxa, né? Que coisa, a gente gosta ainda. Gente, desculpa, eu não encontrei o recurso para levantar a mão. Tem problema, Luciana. Desculpa se eu estiver atropelando alguém. Então, eu sou professora e eu estou trabalhando com os meus alunos desde o fundamental, que eu trabalho com o fundamental e com os mais velhos na escola técnica. E eu estou trabalhando sobre os perigos do narrador primeira pessoa. Eu estou chocada? O que é isso? Quem é Bentinho, gente? Bentinho não é ninguém. Caraca, tô muito passada. É porque o que acontece? Assim, para mim, ler Agatha Christie, primeiro, eu acabei de estrear, eu não a conhecia. E eu tenho uma grande dificuldade, porque são muitos nomes.
E aí, eu tô lendo à noite, quando chego do trabalho, no Kindle. E eu fico, meu Deus, eu não consigo colocar nota para todo mundo. Daqui a pouco o assassino vai ser alguém que, tipo assim, é o Josie, que apareceu na primeira página. Eu não me dou bem, entendeu? Eu falo, cara, eu leio trilogias de famílias, mas todo mundo junto e misturado e vai chegando outro. E eu óbvio, que imaginava que não fosse o sobrinho, estava muito evidente. Mas eu já pensava em um romance homoafetivo do sobrinho com alguém. Cara, eu tô chocada. Eu vou ter que terminar isso Muito boa essa hoje. viagem que a gente faz na nossa cabeça, com os personagens e o que tem por trás, né? Caraca, eu tô muito passada. Eu quero continuar aqui ouvindo, tá? Então, assim, agradeço. Desculpa se eu passei na frente. Eu vou Não, continuar relaxa. ouvindo. Mas vocês têm certeza? Vocês leram direito, né? Que ódio! Obrigada, Agatha Christie. Luciana, desculpa. Eu acho que eu falei tão, desculpa se estou interrompendo, assim, eu falei tão, assim, sutilmente no começo, que acho que não, eu acabei falando, mas o pessoal não pegou, né? Acho que a Luciana não eu não percebeu. tinha entendido. Na hora que você falou, eu tava assim, uai, alguém falou? Aí eu fiquei, foi passando. É porque eu falei do narrador, né, que era o narrador personagem, né? Não, você tem esse direito. Eu é que deveria ter concluído a leitura. Eu tô sempre... Pelo menos eu tô sempre assim, né, só para reiterar, eu sempre estou no grupo, eu nunca participo dos encontros porque eu sempre termino uma semana depois. Aí hoje eu falei, você vai para você ouvir, para você tomar atento. É isso. Obrigada, que bom que você veio, Luciana. E o importante também é terminar os livros. A gente coloca um prazo para poder ter essa conversa. Agora, eu já participei várias vezes, eu não tinha terminado o livro, terminei depois, porque eu sou daquela que eu vou terminar o livro, custe o que custar, entendeu? Eu também sou assim. Peguei, eu vou até o fim, aí depois eu falo, é uma merda. Achei bom, mas eu termino. Se a última página, não precisa nem ter lido. Exatamente. Não precisa nem começar, né, Robert? Esse aí, para você saber o que acontece, tem que ler todinho mesmo. Com certeza, até para você falar que você gostou ou não, para dar 7, essas coisas. Só tenho mais uma última reflexão, não sei se alguém já tinha levantado a mão. Eu tive uma interpretação do livro, que eu não sei se foi uma coisa que eu estou viajando ou não, mas eu pensei muito assim, ao longo do livro, né, o assassino, né, ele vai mostrando vários defeitos das pessoas, da irmã, né, ele fala muito da irmã dele, e nunca fala nada de si, né, e aí, de repente, no final, descobrem que, né, ele é o assassino, mas eu fiquei chocada também, igual a Luciana, assim, né, alguns minutos antes do encontro que eu descobri, como é que pode? Às vezes a gente pensa tanto assim no que as outras pessoas estão falando, nossa, aquela pessoa falou tal coisa errada, aquele fez a tal coisa errada, nossa, como é que tal pessoa fez tal coisa, só que a gente raramente reflete sobre os nossos atos, né, eu fiquei pensando muito, assim, não sei se foi uma viagem minha, mas quando teve essa acusação dele, né, que o Poirot fez, eu pensei, nossa, eu me senti atingida, porque o tempo todo você tá lendo, né, na voz dele, ele é o narrador, o personagem, assim, né, então você olha toda a história com o ponto de vista dele, né, e de repente, né, ele é o assassino, então foi um choque para mim nesse sentido também, como leitora, assim, como eu senti um pouco, como se eu estivesse sendo atingida também, assim, né, e aí eu fiquei pensando muito nisso, né, o tanto que, por exemplo, como se o Poirot soubesse muito mais dele, dos atos dele, do que ele fez, do que ele mesmo, como se fosse uma surpresa para ele também, né, como se fosse, opa, eu fiz isso, né, e alguém descobriu, né, eu achei interessante isso, assim, do livro. Paty, muitíssimo obrigado. Obrigado por ter aceitado, obrigado por trazer para a gente, apresentar a Agatha Christie para quem nunca tinha lido, a rainha do crime, a dama do crime, e foi uma escolha em que a gente, no decorrer das suas escolhas, quando você bateu o martelo, vai ser esse livro, aí a gente foi conversando, eu falei, nossa, Paty, é o centenário do livro, olha isso aqui, aí eu fui mandando, e a coisa foi desenhando, e quando ela falou bem assim, vai ser no dia 8, é meu aniversário, dia da mulher, eu falei, caramba, dia 8, dia da mulher, Agatha Christie, centenário do livro, algumas coisas foram se desenhando, então eu preciso demais agradecer você ter participado, ter sido curadora, você sabe o tanto que esse processo para a gente é muito importante, derramar no outro para
o que é uma literatura de conforto, enfim, eu acho que é isso. A gente se deliciou brincando de detetive, né? A gente volta no tempo e a gente ainda brinca com o olhar dessa senhorinha que tanto nos encantou, nos assustou e nos brincou, enfim, nos questionou em seu momento na praia, em casa, antes de dormir, num dia de chuva, de sol, não importa. Isso é o que vale a pena. E que inspirou tanta gente, inclusive um jogo, né? Eu vou mandar a lista dos filmes para quem quiser assistir, para quem quiser ir para o cinema, vá se deliciar com Pânico 7, porque é uma delícia mesmo. Ela cita a Agatha Christie lá, e tem uma frasezinha que ela cita, e ela faz uma menção exatamente a algo que a Agatha Christie faz, coloca todo mundo num acontece um negócio que vale a pena a assistirem, tá? Paty, quer falar alguma coisa? Tá contigo para você encerrar este momento? Quero agradecer. Que bom que vocês embarcaram comigo, que bom que foi um livro leve, que bom que eu me redimi do Hermann Hesse, da última curadoria, aquele tijolo de livro. Mas é assim, né? Tá? Pois é, e olha, eu precisei da ajuda de vocês para ler, porque aquele livro estava na minha estante, ó. E eu li ele inteiro. Foi difícil. E aconteceu, olha que coisa interessante, aconteceu com o Hesse exatamente o que aconteceu com algumas pessoas aqui com a Agatha. Ele tem livros mais gostosos de ler, de serem lidos, do que o que eu recomendei. E eu comecei exatamente por esse, que é um livro mais complexo, digamos assim. Mas como é Nobel, a gente se agarra a esses prêmios, né? Então, aconteceu exatamente com algumas pessoas aqui. Começaram com o assassinato do Dan Aykroyd, em vez de começar com o caso 10 Negrinhos, que não sobrou nenhum, e uns outros mais tranquilos, né? Mais conhecidos, mais fáceis. Então, assim, quero agradecer a todo mundo. Quem gostou do Roger, quem não gostou, quem achou que o assassino foi... Eu acho todo assassinato sempre muito desnecessário. E os da Agatha não poderiam ser diferentes, né? É o que o Robert falou, é motivo fútil. Tem tanta coisa, ainda antes da gente sair para matar alguém, né? Muito desespero. Mas eu quero agradecer, obrigada que vocês estão aqui no Dia da Mulher, que é um dia, assim, especial, às vezes as pessoas gostam também de ficar juntos, comemorar, sair para a rua, tanta coisa acontecendo, e a gente aqui preso na telinha, junto, e vamos aí, seguimos aí com os próximos livros, que o nosso ano seja recheado de leveza, porque o mundo está pesado. Obrigada, pessoal. Muito grato. Obrigado. Agora, definitivamente, a gente vai passar para a nossa próxima curadoria. Eu vou mostrar um videozinho para vocês. Eu não sei se eu fiz uma apresentação para vocês. Eu gostaria de pedir licença antes da curadoria. Eu gostaria de compartilhar com vocês um videozinho aqui. Fish in the sea, you know how I feel.
Pessoal, eu não podia deixar de fazer isso aqui, eu tinha que fazer isso aqui. Eu acho que quem mais citou a Christie nesse grupo foi o meu querido amigo Robert, então tinha que trazer essa homenagem para ele. Tem esse livro que ele lançou, que está aí para divulgação, tem um link que eu vou republicar de novo. O livro tá uma delícia de você entender um pouco da história do nosso amigo, da história do seu trabalho, da sua, enfim. Perfeito! Então, eu precisava trazer isso aqui para vocês antes, porque não tinha como sair da Agatha Christie sem passar pelo nosso amigo Robert. Então, Robert, eu tinha que fazer isso com você hoje, tá? Meu amigo, o que eu posso dizer não ser extremamente grato pela sua generosidade? Na verdade, ele tinha me dado já o privilégio de eu conhecer esse filminho dele aí. Mas ser divulgado a todos vocês é sensacional e fico extremamente feliz e cada vez mais amarrado nesse clube, né? Vocês são ótimos, todos. Zé Perón, você é generoso. Obrigado. Não tinha como, gente. É isso, é o nosso inglês, cara. Não tem como. Tinha que ter o Robert aqui hoje. Inglês com pitada de belga. Fantástico. Robert, grande abraço, meu amigo.